Professor, embora culturas antigas já pensassem sobre justiça e respeito, a ideia de direitos humanos é uma invenção da modernidade. Do justnaturalismo às concepções de filósofos como Locke e Kant sobre o homem, um longo caminho foi percorrido no plano teórico. Em que momento os direitos humanos deixaram de ser apenas conceitos e foram incorporados pela sociedade? Aí também é uma questão bem interessante, porque eu vou começar por alguma coisa mais acessória, eu vou deixar o principal para a sua pergunta para o final. A gente tem uma certa dificuldade, né, do ponto de vista da discussão sobre a fundamentação dos direitos humanos em relação a esse universalismo, né, dos direitos. Quer dizer, para muitos, não são poucos os autores que sustentam a ideia de que nós teríamos aí uma concepção que é tipicamente ocidental, que não seria válida para todas as culturas. Por exemplo, de fato, quando a gente começa a estudar um pouco mais a ideia de direitos humanos, a gente percebe que na base da fundamentação do pensamento de muitos autores se encontra uma coisa que a gente chamaria, do ponto de vista metodológico, de individualismo, uma certa concepção de sujeito, do indivíduo, como livre, racional, que formaria uma espécie de célula da vida social. Então esse indivíduo vai, né, sendo reconhecido como detentor de certos direitos, etc. Então, é como se as teorias dos direitos humanos fossem sempre construídas a partir do primeiro andar. A gente não tem muito um térreo, a gente não tem muito uma estrutura de base, né? Mas há sempre o pressuposto de um indivíduo livre, racional, etc. Enquanto outras culturas têm uma concepção muito distinta, né? São concepções que a gente poderia chamar de mais holísticas, né? Nas quais essa ideia do indivíduo como uma célulazinha ali não faz sentido, né? Então, prevalece nessas culturas uma certa concepção do todo. Por isso, nessas tradições culturais, falar de direitos humanos é sempre uma dificuldade. Por exemplo, convencer uma cultura holística de que o indivíduo tem direitos, né, contra ou oponíveis ao grupo como um todo é de difícil aceitação. Então, por exemplo, as culturas asiáticas, né, são culturas muito centradas na ideia de dever e não na ideia de direitos. Então, os indivíduos são vistos basicamente como sujeitos que têm um dever em favor da comunidade. Só secundariamente que eles são vistos como detentores de direitos. Na cultura ocidental ocorre o inverso, né? Então nós costumamos ver o indivíduo como alguma coisa que prevalece em relação ao todo. Então isso gera uma série de problemas filosóficos, né? A ponto de alguns autores suspeitarem que não há possibilidade de uma universalização dos direitos humanos, porque esbarraria nessas diferenças culturais que são significativas. No Ocidente, portanto, nós temos uma história dos direitos humanos que foi toda pautada em cima dessa concepção do indivíduo, né, vamos dizer assim, que também enfrenta também tem seus opositores internos. Tá? Então, por exemplo, aqueles que sustentam que essa concepção muito individualista direitos se contrapõe a uma concepção mais coletivista. Tem uma tradição marxista que diz, mas esses direitos são direitos burgueses, esses direitos são direitos de uma estrutura capitalista que não faria sentido em uma outra estrutura econômica, política, social, etc. Quer dizer, a ideia de direitos humanos, por isso eu estou querendo só destacar que ela não é uma ideia pacífica, né? Mas ela também passa por esse enfrentamento. Mas o fato é que no Ocidente nós fomos, em nome desse indivíduo, seja ele burguês, etc., enfim, em nome dessas liberdades, nós fomos avançando em determinados episódios históricos, né, sobretudo a partir do século XVIII, que resultaram, entre aspas, em revoluções, né, dentre as quais a mais famosa, a Revolução Francesa, a Revolução norte-americana, que na verdade é uma guerra de independência, foi chamada de revolução, e a partir dali nós temos o quê? A produção dos primeiros textos legislativos, né, que reconhecem esses direitos. Muito embora, se fosse falar assim bem deleuzianamente, né, voltando ao Gilles Deleuze, no francês, eu diria que os direitos humanos não têm uma raiz assim, que você possa dizer, esse é o primeiro texto. Né? Outro dia eu estava conversando com iranianos que disseram, não, nós iranianos é que inventamos os direitos humanos. Eu disse, foi mesmo?
Aí disse, tem uma pedra, não sei o que e tal. Eu vou discutir, né, qual é o primeiro texto dos direitos humanos. Mas Deleuze diria, não tem uma raiz, tem um rizoma, né? Sabe como um rizoma, não é uma raiz com várias ramificações, né? Assim, não dá para você dizer, esse é o primeiro texto, esse é o primeiro documento. Mas a gente comumente pensa que essas revoluções, entre aspas, do século XVIII, elas produziram os primeiros textos, né, nos quais nós encontramos realmente essa ideia de direitos humanos ali consignada na forma de direitos, o reconhecimento de direitos. Bom, essas revoluções nos outorgaram declarações, isso é importante, porque significa o quê? Que as pessoas que construíram esses textos tinham em mente o fato de que esses direitos não foram fruto do episódio em si, né? não decorreram daquele evento em si, mas o evento só fez reconhecê-los, reconhecer alguma coisa que os homens teriam espontaneamente, naturalmente. Então, você pega o texto da Declaração Francesa, todos os homens nascem livres e iguais, né? Quer dizer, então há uma declaração que reconhece que esse direito é anterior, inclusive, à própria declaração, né? Quer dizer, a declaração não está instituindo, a declaração está declarando, né? Então isso é importante. Então a gente teria, a partir daí, esses primeiros documentos, cuja força jurídica não é tão grande. Por quê? Porque são mais textos com um perfil político que jurídico, né? Mas no século XX, né, eles serão reaproveitados muitas vezes, esses textos formam, vamos dizer assim, preâmbulos de outros textos jurídicos com mais força. Então, por exemplo, a Constituição Francesa, a Constituição atualmente em vigor na França, ela não tem um preâmbulo como a nossa. Se você pegar a nossa Constituição, a Constituição brasileira de 88, ela tem um preâmbulo. Nós, representantes do povo brasileiro, sobre a égide de Deus, um preâmbulozinho, né? Não é muito longo. A Constituição Francesa não tem esse preâmbulo, mas a Declaração dos Direitos do Cidadão de 1789 é o preâmbulo da Declaração da Constituição Francesa, né? Então, esses documentos vão ganhando força jurídica, né? E também, principalmente, a partir do fim da Segunda Guerra, nós vamos ter a colocação em funcionamento, em termos internacionais, de toda uma estrutura jurídica de proteção dos direitos humanos. Aí vem as declarações, começando pela Declaração de 98, né? E as diversas convenções, etc., que vão tratar do assunto. E aí, os direitos humanos deixam de figurar apenas numa pauta política e se tornam instrumentos jurídicos mesmo, né? Passam a ganhar esse estatuto de documento